Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes, e eu quero falar hoje com você que está sofrendo com a perda de dentes, o uso de uma dentadura ou ponte móvel. Você sabia que existe uma solução para o seu problema? Sim, são os implantes dentários. Você que quer ter uma melhor mastigação e uma melhor qualidade de vida, vem fazer parte da família Oral Sim. Em Ribeirão Preto são 2 unidades, Rui Barbosa 1461, Avenida Saudade 724. Um forte abraço, fique com Deus. Senhoras e senhores, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Mais uma vez chegando aí o testemunho no ar e é um prazer estar aqui contigo. Eu sou o Minduba ou Edilson, enfim, você escolhe como é que você quer me chamar aí, fica à vontade. Está começando mais uma edição e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Começando o testemunho, eu te convido desde já para que em algum lugar aqui você encontre um botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Já acione os sininhos, os sininhos não, só tem um, né? O sininho, mas é aquele que fala assim, todas. Aí você clica ali, marca aquele ali, por quê? Porque quando entrar um vídeo novo no ar aí, você já vai saber, você já vai ser notificado e aí você já vai lá dar um clique e acompanha a gente, tá? E vai ser uma satisfação ter você aqui com a gente. É uma satisfação ter você aqui com a gente. Então, muito obrigado. Aí o passo seguinte é o quê? Dá um curtir lá, dá aquele like, aquele joinha gostoso lá, bonito, entendeu? E o terceiro passo é espalhar. Compartilhe, sim, compartilhe com a galera. Você vai ajudar o canal, entendeu? E é sempre um prazer você levar uma mensagem bacana para quem você gosta. Então, espalha, espalha. A gente só apresenta coisa boa aqui, coisa gostosa, coisa bacana, que agrega, entendeu? Faz a diferença na tua vida. Então, faz isso com a gente, tá bom? Obrigado, viu? Prazer, eu sou Minduba, tá começando mais um testemunho e eu quero te fazer um convite muito bacana, muito especial, que é o seguinte, para você visitar nossas redes sociais, tá aí, ó, é @testemunhobr no Facebook e no Instagram, tá? E no YouTube, tá? A gente já tem agora o domínio, então fica mais fácil, vai lá, youtube.com/testemunhobr. É nós na fita aí, tá bom? Então é só espalhar, já espalha pra todo mundo, vai, curta, entendeu? Passa a seguir a gente lá, vai ser um prazer ter você com a gente lá. E aí você pode se manifestar, participar, dar seu alusão lá com a gente, vai ser muito bacana ter você com a gente aqui, tá? Um outro recadinho que eu quero passar para você é que nós temos esse canal de comunicação aqui, é o nosso e-mail, testemunho33@gmail.com, é onde você vai mandar suas mensagens, onde você vai falar com a gente, enfim, vai interagir com a gente, mandar teu alusão, enfim, de repente, se você tem um testemunho também, olha que bacana. Já pensou? Próximo encontro aqui, eu e você aqui batendo um papo? Que legal, né? Então esse é o canal, manda a tua história, de repente se tiver um testemunho bacana aí, quem sabe no próximo encontro eu e você aqui. Falou? Então tá. Esse e-mail aqui, o testemunho33@gmail.com, é também a nossa chave Pix, tá? Então fica à vontade para você participar, se você se sentir no coração e que deve colaborar, fala, pô, vou ajudar o Mindubinho lá, aquele canal, tá legal, eu gosto daquele lá, e pronto, aí ó. A chave Pix é essa daí. E tem também o QR Code, basta você mirar com o aplicativo do teu banco aí, você mira ali, já vai direitinho, vai aparecer direto onde você tem que enviar o seu valor, caso você queira, tá? Ele não é forçado, não é obrigado, não é nada, é de livre e espontânea vontade, se você achar que deve ser, se você achar que tem que ser. Combinados? Fechado? Então tá bom, dados os nossos recados, agora a gente já vai mirar para onde? A gente já vai mirar para o nosso convidado. Sim, nós temos um convidado especial, um cara bacana, gente boníssima, talentosérrimo, o cara é tudo assim, popstar, né? Assim, sou fã dele, gosto demais dele, entendeu? É que ele não dá muita moral pra mim, mas tudo bem, entendeu? Ele é um cara bacana, eu gosto muito dele, mas ele é gente boa. Até parece, até parece. Só essa introdução que você deu aí, eu falei assim, caramba, o Vitor é fera mesmo, né? É O mais cara tá ou fazendo numa trilha só, pelo amor de Deus. Eu sou seu fã, pô. Daniel Toledo, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela Muito honra obrigado, meu amigo. do convite, aceitar o convite, estar aqui com a Para gente mim é nesse uma tempo. honra, pelo amor de Deus. Estou muito feliz de estar aqui no Testemunho e feliz demais com esse projeto e poder estar agregando de alguma maneira, para mim vai ser uma honra. Obrigado de Não, não. verdade. A honra é minha, muito obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana ter você aqui, porque você já tem uma experiência, uma vasta experiência só em relação com Cristo. Aí você já tem uma vida toda, né? Isso é muito legal. E eu tenho É, certeza que isso exatamente. vai
agregar bastante para os nossos, as pessoas que acompanham o canal aqui, o pessoal, os nossos seguidores, enfim, para todo mundo que vai estar assistindo com a gente agora ou vai assistir depois, enfim, não importa. O importante é que vai poder saber um pouco mais. Aliás, aqui, gente, é o seguinte, claro que eu já teve a oportunidade de participar em vários outros canais, enfim, tem toda uma história aí, Daniel. Mas aqui vai ter a oportunidade de falar um pouquinho da vida dele, enfim, daquele. Além daquilo que você conhece da igreja, você que é da Igreja Voz. Combinados? É o nosso pastor da Igreja Voz lá, vai falar um pouquinho. Daniel, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Vamos lá, quem que é o Daniel Toledo? Conta um pouquinho pra gente, como é que você começou? Eu sei que você é crente a vida toda, né? Que os caras assim. Vida toda, vida toda. Mas eu sou filho de pastor, né, cara? Então, filho de pastor, assim, tem grandes chances. Eu sempre brinco que filho de pastor tem muita chance de dar errado, porque você imagina só, cara. Eu tenho 32 anos. Meu pai, quando teve filho, né? Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Só um parênteses, Então, assim, Daniel. eu nasci. Só um parênteses. Gente, é o seguinte. Claro, o pessoal da Igreja Voz sabe, Daniel é filho do pastor Wilson, mas para quem não sabe, o Exatamente. pastor Wilson Maia é o pastor, o nosso pastor lá da Igreja Voz, pai do Daniel, tá? Então ele é filho do pastor É Wilson. isso, Pronto, é feitas as isso. apresentações, Boa, por favor, boa. siga. Meu, meu pai, então meu pai já era pastor. E o maior desafio, acredito eu, do pastor é pastorear sua casa. Sim, Hoje, eu sendo pastor, eu sei que o meu maior desafio é eu pregar e a minha esposa ouvir. Pregar e meu filho ouvir. Por quê? Porque eles são as pessoas que sabem se aquilo que eu estou falando eu vivo ou sim. não. Ou é simplesmente uma coisa tipo assim, eu estou falando aqui, então façam, mas eu mesmo não consigo exercer em casa. Então, eu Uhum. acredito que o maior desafio do pastor seja esse. E estatisticamente, dificilmente um filho de pastor é, às vezes ou segue o mesmo caminho ou está nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque às vezes viu muita coisa, viu o pai às vezes se machucando muito, e falou assim, poxa, isso aqui não é para mim não. Isso Isso que eu ia te aqui é perguntar, totalmente Daniel. fora da minha realidade. Isso que eu ia te perguntar. Necessariamente, nem todo filho de pastor se torna pastor, né? Exatamente por Sim, exatamente isso que você está acabando de colocar, né? sim, exatamente isso. Então, assim, eu acredito que sejam um dos maiores desafios, assim. Então, poxa, Uhum. ver muita coisa, para aqueles que estão numa estrutura de denominação, né, onde é uma igreja que responde para outra igreja, e às vezes você muda de cidade e faz aquilo e tudo. Poxa, é difícil da família absorver isso, e Uhum. às vezes é difícil dos filhos entenderem até mesmo o preço que os pais estão pagando. Sim. Às vezes tem o fato também, não era o nosso caso, por isso mesmo que a gente não se decepcionou ou se de alguma maneira desviou nisso, mas tem o caso também das vezes do pastor se desgastar de uma maneira excessiva, às vezes com membros, ovelhas e tudo, e chegar em casa, às vezes ele não tem tempo para pastorear a própria casa. Eu acho que isso é bem desafiador. E na nossa casa foi o contrário, assim, o que a gente viu foi o meu pai, a minha mãe também com um trabalho incrível de munir a gente, Sim. munir a gente de recursos, de tirar todo o resquício de religiosidade, ó, isso aqui não é legal, isso aqui, cara, isso aqui esquece, ó, pode ser que a gente até esteja vivendo alguma coisa assim, mas na nossa casa a gente vai proteger vocês, cuidar de vocês, fazer com que vocês se sintam realmente pastoreados, e isso foi o que a gente vivenciou em casa. Uhum. É, lá quando o Spurgeon fala que santidade é a salvação visível, a gente viu isso na nossa casa, a gente viu isso mesmo, de a salvação de uma maneira visível. Então, o resultado disso foi, poxa, 3 filhos, meu pai e minha mãe têm 3 filhos, eu sou mais velho com 32, minha irmã com 28, é a Esther, hoje ela mora nos Estados Unidos, e o Uhum. meu irmão com 21, que para quem é da Igreja Voz também conhece ele, é o Levi, Sim. ministro de louvor e tudo, arrebenta lá na igreja, Sim. Aliás, a família é cuida do nosso privilegiada, né, meu? aplicativo. Ali a família é Não, o cara é fera. talentosa. Ele cuida da parte de comunicação da nossa igreja, então assim, poxa,
cara fera. Então, assim, se a gente não tivesse visto a salvação de maneira palpável e visível na nossa casa, dificilmente a gente estaria nos caminhos do Senhor, assim. Então, o pastor tem um desafio que é esse, pastorear a própria casa. Não é fácil. E quando isso acontece, quer dizer, o reflexo está ali, né? Porque você vê todo mundo envolvido, né? Você vê o pastor Wilson, a pastora Noemi e você, o Levi, né? A Esther não está aqui, mas ela sempre esteve lá também, enfim. Sim, Isso sim. dá segurança e dá seriedade, né? No ministério, né? É isso aí. O meu pai fala exatamente a mesma coisa. Meu pai fala assim, Dani, é, eu gosto quando você prega porque você consegue falar aquilo que, se eu estivesse falando, às vezes Sim, não teria o mesmo efeito, porque você está falando que você viu em casa. Então, eu falar que eu faço isso na minha casa é uma coisa. Agora, alguém que vivenciou, que vive isso, trazer, obviamente que porque a gente não é perfeito, né? E a gente nem quer passar esse estigma, essa ou pelo perfeição, contrário, quem né? está essa perfeição. Quem de alguma maneira ouve minhas pregações sabe que às vezes eu falo até demais, sou vulnerável até demais. Então, mas é legal isso porque a gente consegue ver uma ação ali concreta, né? Naturalidade eu vejo, entendeu? Eu acho que é alguém como a gente que está ali do outro lado, entendeu? Amém. Passando Legal, por todas as legal. dificuldades, por todas as batalhas, todos os conflitos, enfim, mas está ali, firme Exato, e passando exato. exatamente a É isso mensagem que aí. vem do coração. Isso é muito legal. Eu acho que essa coisa de você tá num estágio acima, entendeu? Não, acho que não funciona muito. Eu acho que o Não gostoso é isso, funciona, não é essa comunica. interação. É, Exatamente. é. Eu acho que esse que é o Eu mais acho que não gostoso de passa. tudo. E o evangelho, eu acho que é isso mesmo, é a gente entender que a gente precisa, todos nós carecemos definitivamente da graça de Deus. Então, quanto menos a gente se colocar num pedestal, é até melhor, porque, cara, você se coloca num pedestal, você tem que segurar uma bronca gigantesca, você tem que manter alguma coisa que você não vai conseguir, sabe? É um negócio desnecessário. E a partir disso, a gente começa a desfrutar de uma verdade do Evangelho. Poxa, é isso aí, é o Evangelho que faz sentido para mim na segunda-feira de manhã, Sim. que me ajuda a me relacionar com a minha esposa, com o meu trabalho, com as pessoas que estão comigo. É isso, é o mais real possível. Ah, legal. Ô, Daniel, bom, o Daniel é o seguinte, eu particularmente, a primeira vez que vi ele no Louvor lá, eu te falei isso pessoalmente, não sei se você vai lembrar, lógico que não, porque muita gente deve ter falado, mas enfim, eu te falei que quando você, hoje não, hoje há um equilíbrio, a igreja é muito bem servida de pessoas envolvidas no Ministério de Louvor, mas quando eu falei, pô, Daniel, quando você tá no Ministério no Louvor, cara, é diferente, hein? Eu falei, o cara arrebenta, Maravilha. cara, vai bem. Tudo E bem, tudo eu não bem, sei tudo se você bem. lembra disso, mas eu te falei uma vez lá, mas hoje, graças a Deus, enfim. Sai um, vem outro, complementa. Claro que Sei, é, sei, faz a sei. diferença. E vai muito de como a pessoa tá também, né? De como a gente tá lá para receber, para ouvir, enfim, tá? O envolvimento, a ação do Sem Espírito dúvida, ali, aquela coisa sem toda. dúvida. Mas Esse é o eu, lance do particularmente, culto, né? É o seu exato. coração prestando um culto. Então, faz muito sentido. Daniel, vem cá, vamos entrar na parada do testemunho aí. Vamos contar um pouquinho do Daniel. Eu sei que você já contou várias histórias, mas enfim, lá na igreja, aqui não. Como é que você, enfim, se enveredou? Quando você falou assim, esse é o caminho, porque assim, com certeza você na sua adolescência, você teve seus altos e baixos, enfim, teve lá suas aventuras, como toda pessoa, O cara que enfim. é crente na adolescência, ele tem que tirar o chapéu pra ele. Você fala assim, cara, esse cara é o profeta, é o próximo João Batista. A adolescência acaba com a vida, cara, das pessoas, acaba com tudo. Ali, Então, assim, ó, pode falar. não, não, eu ia A falar, é o minha, conflitos ao extremo, né, cara? Cara, eu vejo assim, hoje eu tô só orando para que Deus me dê muita sabedoria para que eu saiba lidar com a adolescência dos meus filhos, assim. A gente lidou e cuidou de adolescentes praticamente a vida inteira, né? Eu, quando fui adolescente, cara, sempre fui um cara muito respeitoso, assim. Eu nunca fui um cara rebelde em relação aos meus pais. Sempre fui muito respeitoso, sempre prestei contas, é, mas ao mesmo tempo eu sempre tive também a possibilidade de ter um caminho de comunicação aberto com eles. Uhum. Então, nos meus momentos de crise, poxa, acho que eu dei uma leve debandada, assim.
Uhum. E não era uma coisa não era uma coisa hipócrita, era tipo assim, pai, olha, estou passando por isso, isso e isso aqui eu tenho algumas dúvidas, tenho dificuldade nessa área, estou lutando nisso aqui, na minha escola eu tenho esse tipo de desafio. Então, assim, a minha adolescência, ela foi muito respaldada pelos meus pais, assim, né? Então, Uhum. eles fizeram um pastoreio comigo incrível, mas não foi nela que eu tive uma grande experiência, assim, com Deus. Eu acredito que a partir dos 17, 18 anos, aí partindo do terceiro colegial e tudo mais, eu comecei a ter boas experiências com Deus, assim, boas experiências mesmo que começaram a me firmar, começaram a me trazer uma direção e até mesmo um certo propósito em relação àquilo que Deus tinha para minha vida. Lembro Uhum. claramente, cara, de uma situação específica de eu com 17 anos, eu tinha um tumor ósseo no joelho. E nessa época eu já estava, poxa, já tava legal assim, estava começando a ir na rede de jovens da minha igreja, da nossa igreja, né? É, ali nos aconselhando com o nosso líder de jovens. Então comecei de alguma maneira, me abrir para isso. E cara, eu tinha um tumor no joelho que na semana, e a gente tinha um acampamento no próximo final de semana. Na semana, tipo, segunda-feira, eu fui no hospital com meu pai, e o cara falou assim, ó, o seu tumor cresceu em relação às últimas vezes que a gente viu, né? Um tumor ósseo e Uhum. tudo mais. E ele já estava numa fase dele ser bem visível e me impossibilitando até mesmo de andar, de correr e tudo mais, né? Eu já não conseguia mais correr tanto, doía muito meu joelho. E já era um caroção que saía para fora do joelho, assim, e ele crescia cada vez mais. E o médico falou: olha, nós vamos ter que operar, nós vamos ter que operar, porque pode ser que algumas coisas depois fiquem irreversíveis, ou se não ficar irreversível, fica muito difícil da gente lidar. Então, enquanto ele é alguma coisa benigna, mas é simplesmente um osso que está crescendo no lugar errado, no lugar na hora errada, a gente vai ter que tirar. Aí Uhum. beleza, isso era na segunda-feira, passou a semana, a gente falou, não, vamos agendar então. Não lembro se a gente chegou a agendar ou não, eu acho que a gente chegou a agendar. Nessa época, é aquela época que você entra com o pai e com a mãe no médico e você nem sabe. O que vai acontecer? Quando eu parei, quando eu parei de ir no médico com minha mãe e com meu pai, eu falei assim, meu Deus, tô sozinho, O que eu faço agora? E aí, doutor? tô O que eu... desamparado. E aí, cara, resumindo, no final de semana, a gente tava num acampamento e da igreja e, cara, e no domingo ali um mover enorme, enorme, sabe? Aquelas coisas bem de acampamento mesmo, com a liberdade do espírito e todo mundo ali dançando, pulando, chorando, tudo ao mesmo tempo. E eu lembro direitinho, foi lá em Pradópolis isso, né? E, cara, naquele momento, de alguma maneira, não sei o que aconteceu, assim, foi bem tomado pelo espírito, eu comecei a pular de muita alegria. Pular, pular, pular. Era uma coisa que eu já não conseguia fazer já, pular, porque doía muito. Aham. E naquele exato momento, eu pulando, 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 o Fábio, que era o meu líder, assim, ele Te olhou. olhou pro meu joelho, eu falo isso e eu me arrepio, né? Que ele me viu pulando e já sou esquisito. Olhou pro meu joelho e falou assim: Dani, olha o seu joelho. Cara, quando eu olho pro meu joelho, zerado, Oh, zerado. uau. Ó, o tumor era desse tamanho, desse Caramba, tamanho. cara. Você imagina isso aqui para fora do seu joelho. Ele marcava na calça. Meu Deus. Esteticamente era feio também, Aham. saca? Então, assim, naquela hora ele parou e falou assim: O seu joelho. Dani, olha o seu joelho. Aí, meu irmão, a hora que eu olhei, eu tava de bermuda, né? A hora que eu olhei, eu tava zeradíssimo, sem nada. Cara, aí eu me arrebentei, assim. Aí eu chorei, acho que até a Aí que segunda-feira você do outro pulou. dia. Aí que você Na pulou mesma hora, mesmo. Caramba. não, cara, aí foi um negócio assim, meu Deus, cara. E uma coisa assim, ó, sabe que era. Eu não lembro de ter feito uma oração especificamente, sabe? Deus, mais do que tudo, te peço que o Senhor me cure e tudo. Aham. Cara, foi literalmente uma ação de Deus, literalmente um presente de Deus, tipo assim, olha, é como se eu sei o que está no seu coração antes mesmo de você falar. Eu sei o que está na sua boca antes mesmo de sair qualquer tipo de palavra nela. Essa foi a maior percepção, porque tipo assim,
poxa, aqueles 3 dias tinham sido tão legais para mim, Aham. tão bacana. Deus tinha moldado e tinha tirado tumores muito mais profundos, vamos dizer assim, Sim. sabe? Coisas que estavam no meu coração, que eu precisava de cura e tudo. E aquilo foi tão mais profundo que aquilo ali no final foi a cereja do bolo e falou assim, ó, eu sei o que tá no seu coração. E Olha foi um isso, negócio cara. muito doido, cara. E aí, na mesma hora, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, cancela a cirurgia, coisa de adolescente, né? Delícia. Cancela a cirurgia. Tô Aí, curado, eu tô aí minha mãe curado. falou, exatamente Tô isso. curado, Eu tô mãe, tá? curado, tô aguentando aqui. Aí minha mãe falou assim, não, Dani, calma. Vamos lá, vamos no médico, vamos ver direitinho se tá curado, tudo. Tô feliz por isso, mas bem Aham. mãe, assim, sabe? Aham. Pé no chão. Cara, foi incrível, foi incrível. Depois eu voltei segunda-feira, a gente foi no médico de novo, o médico ficou impressionado. Eu falei assim, cara, isso aqui é um milagre, isso aqui é um milagre de Deus. Então, essa, cara, foi Você lembra a tua com idade? Você certeza lembra a tua idade nessa época ainda? 17 anos, 17 17. anos. E aí, como é que é você? Tá, você já vibrou, tal, etc. Mas e depois? Cara, você fala, cara, como é que é isso? Vivenciar isso os dias É, seguintes? Como é que é isso? Como é que você encarou isso? Como é que isso impactou foi, a tua foi vida? Como é nessa que... hora, cara, que eu vi que eu tinha sido curado de coisas muito mais profundas do que eu tinha imaginado. Uhum. Às vezes a gente é curado de alguma coisa física ou alguma coisa do tipo, alguma resposta de oração, alguma transformação, mas quando a gente começa a olhar para dentro e as coisas que vão sendo moldadas, a gente vê que a ação de Deus ela foi muito mais profunda do que a gente imagina. Você pega até o exemplo de Jesus mesmo, toda vez que ele curava alguma pessoa, ele curava ela fisicamente, mas a cura emocional ou a cura da alma ali era o que fazia, que possibilitava para que a pessoa pudesse ter uma vida agora e uma Sim. vida real, sabe? E foi essa sensação que eu tive. E é legal a sua pergunta por causa disso, porque Uhum. eu entendi que nessa minha cura física eu fui abraçado por um amor e eu vi que, poxa, esse é o Deus que eu sirvo, não é o Deus do meu pai, não é o Deus da minha mãe, esse é um Deus que eu estou iniciando um relacionamento pessoal com ele e a partir disso, a minha vida agora, principalmente eu com 17 anos, a minha vida não pode ser mais pautada na espiritualidade dos meus pais, mas eu tenho a plena convicção de que Deus Uma está experi... realmente afim, a A fim experiência pessoal, né? de uma experiência pessoal, de um relacionamento íntimo comigo. E, cara, esse com certeza é um dos maiores desafios que os filhos de pastores enfrentam. Saber que Deus é Deus, mas Deus é Deus dos seus pais. E essa transição para um relacionamento pessoal, eu acredito que essa foi a experiência que Deus falou assim, ó, a partir de agora, Eu e o meu você. negócio é com você. Exatamente isso. Agora é Foi comigo, isso, vamos cara. lá. Exatamente. Agora é comigo, conte comigo, você é amado, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida, através da sua vida, e não de uma maneira interesseira, mas nessa hora assim eu me debrucei e falei assim, cara, eu posso ser cuidado por Deus. Ele é um Deus que ouve as minhas orações e ouve aquilo que está no meu coração antes mesmo de virar oração. Porque eu não tinha orado. Eu era tão ancorado na espiritualidade dos meus pais que eu não tinha orado para ser curado. Uhum. Provavelmente meus pais devem ter orado para que eu fosse curado. Mas eu era tão ancorado na espiritualidade Sim. deles que essa nem foi a minha oração. Uhum. Mas é como se Deus fosse, ó, agora minha relacionamento é contigo. Eu tô ouvindo o seu coração e a partir disso a gente pode estabelecer aqui um relacionamento pessoal. E aí, cara, aí eu tomei uma decisão na minha vida. Não, então tá bom. Então eu Agora. sou de Deus. Agora eu É. sou de Deus, agora eu vou dizer não para aquilo que precisa ser dito não, vou dizer sim, e a partir disso minha vida realmente acha que esse foi um marco, né, de Deus na minha vida, assim, foi muito Mas me legal. fala uma coisa, por exemplo, você, claro, sendo filho de pastor, você tem todo um relacionamento desde criança, né? Quer dizer, seus pais, eles já
nesse relacionamento contigo, ele já vem te inserindo na tua vida, né? Todo esse processo do dia a dia. Então, acho que para você, por mais que a adolescência é difícil, todo mundo tem aqueles conflitos, mas para você essa consciência foi mais fácil, essa conclusão foi muito mais fácil para você. Porque eu fico imaginando o seguinte, Daniel, para um jovem que não tem isso em casa, eu falo por mim, cara, eu aceitei Jesus adulto e por problemas, eu aceitei Jesus na dor, entendeu? Meus filhos não puderam, a partir de então que eu aceitei Jesus, sim, aí isso foi inserido em casa, mas, cara, essa consciência, por exemplo, que teu pai já tinha e passava para vocês, eu não passei por ele muito tempo para passar para meus filhos, até que meus filhos já se tornou adulto e ainda não absorveram. Claro que a minha oração, meu sonho, meus desejos, assim, é exatamente que eles entendam e aceitem, entendeu? Mas há essa diferença. Então, assim, acho que para você muito foi mais fácil, né? Exatamente por toda essa história, por toda essa relação, todo esse cuidado que seus pais teve com vocês. Sem dúvida, porque eu acho que muitas coisas foram plantadas no meu coração. Sim. Desde a minha infância, né? A palavra de Deus foi escrita do meu coração. O que pode ter acontecido é, de alguma maneira ali, o fruto não ter aparecido, mas com certeza o que aconteceu aos meus 17 anos é fruto de algo que foi plantado durante toda a minha vida, né? Sim. Minha infância, minha mãe sempre levando a gente, minha mãe sempre com o ministério de louvor, por exemplo, e levava a gente, cara, bebezinho para os ensaios, dormia na igreja, tudo. Cara, aquilo foi escrito no meu coração. Sim. E no momento certo, aquilo dá fruto. E isso é legal para as pessoas que estão nos ouvindo, que o fruto, ele vem no momento certo, ele vem no momento de Deus, assim, e é o tempo de Deus. Cabe a nós não querer que dê fruto, mas cabe a nós plantar, semear, escrever no coração, orar, que no momento correto, assim, no momento de Deus, as coisas dão fruto. Então, na minha vida, tenho a plena convicção daquilo que aconteceu comigo aos 17 anos é fruto de algo que foi semeado minha vida inteira, assim. Não, mas legal, show de bola. Ó, gente, seguinte, ó, o papo tá bacana, mas eu quero te fazer um convite. Você, por favor, se ainda não compartilhou aí com o pessoal aí, entendeu? Seus amigos, enfim, seus filhos, compartilha. Ô, Daniel, fala aí, você é mais craque do que eu pra esse negócio, mas você já tem mais experiência que eu nas redes sociais, vai. Faz um convite aí, vai, faz aí. Mas uma coisa importante, a gente tá aqui no YouTube, então você que tá nos assistindo, pro canal, se você entende que esse negócio aqui, esse canal é relevante, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente curte, a gente está dizendo pro YouTube que isso aqui é relevante. Então, acho que a melhor contribuição que você pode fazer aqui é clicar no botão de compartilhar, enviar para outras pessoas, curtir, porque o YouTube vai entender, poxa, o canal do Minduba, além dele ser um ótimo comunicador, ele traz muitas pessoas legais. Então, assim, é a melhor chance de você, hoje aqui, dizer, poxa, eu acredito nesse canal e naquilo que Deus está fazendo através da vida do Minduba. Tá vendo? Tá vendo, gente? Falar com um profissional é outra conversa. Até parece. Daniel, quanto tempo você ficou na frente dos jovens da igreja lá cuidando da Wave? Você começou quando anos, e quanto tempo você ficou? 12? 12 anos. Então a gente ficou dos 19 até agora, 31, 32. Porque você assumiu e foi pra fase adulta lá dos pastores, né? Que os caras assim, assumiram fase adulta lá. Agora fala com o pessoal, vamos falar com os velhos da igreja, vamos lá. Que os caras... Agora falar com os velhos da igreja. É muito mais fácil, cara, pelo amor de Deus. A gente assumiu, Minduba, eu tinha 19 anos, a gente assumiu a rede de pré-adolescentes. Cara, foi uma das sensações mais loucas, assim, da minha vida, porque, poxa, tudo aconteceu muito rápido na minha vida e eu me vi, cara, sendo muito útil. É muito legal quando a gente se sente útil, né? E eu me vi sendo muito útil, assim. Eu peguei uma faixa etária da nossa igreja ali que ninguém estava cuidando, acho que era de 9 a 12 anos, o que hoje é os juniores da nossa igreja, e tem muita gente e tudo. A gente pegou essa fase e, cara, foi um tempo muito legal, assim, um tempo onde a gente se viu sendo
esse respaldo que aqueles que precisam nessa adolescência, a gente se viu sendo essas pessoas de respaldo, assim, sabe? A Aham. gente se viu sendo as pessoas onde eles pudessem compartilhar da vida, compartilhar dos desafios, sendo vulnerável como eles nunca tinham sido antes. Nessa hora que eu vi essas coisas acontecerem, eu falei, meu Deus, que Que oportunidade doido. rica Aham. de participar da história deles, sabe? Aham. Essa, inclusive, foi uma das maiores crises nossas quando a gente deixou de liderar, né, eles, porque a gente se sentia tão parte da vida deles, cara, a gente se sentia família, que a gente era família, eles eram nossa família, e isso foi muito doido, assim, muito doido você abrir mão até mesmo por aquilo que você prega. Poxa, não, eu quero que líderes venham depois da gente, líderes alcancem coisas maiores. Então, até o nosso processo de saída da liderança, sim, foi para que não porque a gente estava cansado ou por alguma coisa do tipo, mas foi porque a pessoa, lá que a gente estava treinando e conduzindo, a gente não queria que eles perdessem o tempo, Sim. né, do o bom tempo deles de ânimo e tudo mais. Então assim foi literalmente um abrir mão assim para que aquilo que a gente estava pregando pudesse ser efetivo. Então assim, mas cara, foram com certeza os 12 anos mais expressivos da nossa vida. Intensos no último, assim, né? Porque Sim, com o certeza. adolescente, o jovem é baita Energia. intenso, vai. Eu Vai que poderia ele ficar quer. falando 1000 horas de testemunhos aqui, assim, que a gente viu, assim, de Um pessoas que, testemunho. poxa, contaram com a gente e tudo mais, mas a gente precisaria de uns 4 programas para poder falar disso. Vai, vambora, bora lá. A gente precisa fazer ao vivo. Ô, Daniel, deixa eu te perguntar. Bom, filho de pastor joga bola, joga bolinha de gude, essas coisas tudo, faz essas coisas, né? Carrinho, essas coisas. Como é que você brincou dessas coisas, não? Faz, cara, Ah, faz. Inclusive, cara, não só filho do pastor, mas como bet, aquelas coisas pastor. de O rua. meu pai, Ah, muito, 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 muito. O meu pai, ele é, eu acho que o melhor jogador de videogame hoje, de futebol, que eu conheço. Ele dá caraca. um pau no meu irmão. Eu acho que ele não vê a hora. Em mim, assim, poxa, eu sou péssimo no videogame, mas meu Aham. pai arrebenta, assim. Então, mais do que o filho do pastor, o pastor também ele faz isso. E o filho do pastor, poxa, faz de tudo, joga bola, solta pipa, e essas coisas que ele me ensinou pro meu pai. Meu pai vendia pipa, meu pai não fala isso, né? Mas meu Ah, pai vendia pipa pros amigos no bairro dele lá. Então meu pai é mestre fazedor de fazer pipa. Eu não pipa. sei como é que Ô, chama o louco. fazedor de pipa, o É. pipeiro, sei Pipeiro. lá. Mas o meu pai é mestre fazedor de pipa, faz rabiola, faz tudo. Meu pai é Que muito bom nisso. louco. E ele ensinou a gente, então a gente é bem disso, bem da rua. Agora você fala assim, pô, você vê o pastor lá tudo sério, de repente você fala que, pô, ele manja no videogame lá das estresse, tomou uma puta, pá, aquela coisa live louca. Ninguém nem É imagina, isso nem aí. sonha com isso. Ninguém imagina, cara. O meu pai não vê a hora do Tito crescer pra Pra ele ter jogar com alguém pra jogar ele. videogame. Porque o meu irmão saiu da fase que meu irmão não quer mais jogar. Então, Ah, aí não joga mais com meu pai. Às vezes tinha uns amiguinhos do meu irmão quando era mais novo que jogava. Agora ninguém mais joga, então meu pai tá sem um você é parceiro um de jogo. parceiro. Cara, eu, negócio de videogame, meu filho, o Felipe, me chamava pra jogar videogame, ele ia jogar com ele. Não, pai, vou jogar. Tá, beleza, você tava lá. Ou, mas ele era tão craque, bicho. Aí ele me zoava, cara. Eu Futebol? pegava os. Futebol, essa é a única coisa que eu tentei jogar videogame. Eu ficava o jogador, o sticker lá que é trem. Aí o jogador fica tocando de roda, não sei do lugar, ele ia fazer gol, cara, ele me zoava, cara, eu ficava pé da vida, cara. Eu falei, não vou jogar mais esse Não, negócio, não. cara. Por quê? Porque ele me zoava, entendeu? Me ajudava e me cornetava. Eu falei, cara, eu ficava irritado. Eu falei, cara, você tá louco, vou jogar mais esse negócio. Não, vai, para de ficar. Pô, assim não dá. Não, eu não consigo, cara. Eu sou um cara pouco competitivo, então assim, diferente do meu pai já é competitivo, meu pai gosta de ganhar mesmo e tudo mais. Então esses jogos é perfeito pra ele. Então é Aham. tipo assim, ele é perfeito pra ele e ele não vê a hora do Tito crescer assim pra ele poder jogar. Ah, que legal. Ô, Daniel, vamos falar o seguinte, vamos lá. No testemunho aqui, você passou aqui uma ideia aqui, como é que é? Deixa eu achar aqui. Eu até separei aqui, meu Deus, sumiu aqui. Pera aí, Daniel, eu fechei um negócio errado aqui, abri. Pô, tá aqui, ó. Esse tema aqui, ó. Quando Deus diz não. Como é que isso entra na tua vida? Por que que você usou esse... Vamos Tá, falar mais perfeito. sério Poxa, agora. Fica esse cara assim. eu contei então um testemunho, eu contei um testemunho Uma intro da que vida aí um foi pouquinho. do momento da vida que me introduziu, mas eu acho que nada me ensinou tanto na minha espiritualidade quanto
quanto a essa situação, de quando Deus diz não. A gente sabe que Deus é bom, de que Deus é, ele é misericordioso, de que ele nos ama, de que ele ouve as nossas orações e existe uma resposta de Deus em meio a tudo isso. Bom, eu tenho um filho, o Tito, de 2 anos, e Uhum. com 1 ano e 11 meses, não, acho que com 1 ano e 2 meses a Aline engravidou de novo, que já era algo que a gente estava planejando e tudo mais, e engravidou de uma menina, e poxa, alegria total, era o que a gente queria, já tinha dado o nome para ela, o nome de Clara, e ela acompanhando o processo de gravidez natural, super saudável, tanto ela quanto a bebê, normal, tudo bem. Saímos daquela zona de risco, né? Porque existe uma zona Sim. de risco até, sei lá, 12 semanas, 13 semanas e tudo. Saímos, já estavam com praticamente ali 4 a 5 meses, barriguinha crescendo e tudo mais. E, cara, numa situação onde zero anormalidade, a gente acabou perdendo nossa bebezinha. Agora uma coisa interessante é que uma semana antes Deus estava de alguma maneira tentando comunicar algo para o nosso coração. Tipo, falando assim, olha, eu vou escrever algo no seu coração aqui, porque pelos próximos dias aí, provavelmente você vai precisar dar fruto nessa área, sabe? Eu vejo como uns despertares de Deus e tudo mais. Meu pai ontem mesmo falou na igreja que ele teve um sentimento de Deus, falou assim, olha, estuda essa área aqui, porque você vai precisar usar ela nos próximos meses. E hoje meu pai se vê. Então, assim, é como se fossem uns avisos de Deus. Uma semana antes eu estava lendo um livro. Esse livro se chama Oração da Noite, da Tish Warren. É uma teóloga assim, que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler livros, né? E ela estava contando da experiência dela de quando ela perdeu o bebê. E na experiência dela, ela estava jantando e tudo mais. Ali ela do nada começou a sangrar muito, meio que um aborto espontâneo ali, tem uma disparada de jantar, entraram, mas ela estava tão mal, que quando ela chegou no hospital, o médico falou, ó, nós vamos ter que fazer, a gente já perdeu o bebê e nós vamos ter que fazer uma cirurgia para que você sobreviva. Sobreviva. Então, assim, é uma cirurgia agora para você. E aí nessa cirurgia, nesse momento, antes dele entrar na cirurgia, meio que naquela cena, sabe aquelas cenas de filme que tá o carrinho assim, ela deitada, ou ela conta que o marido dela para os enfermeiros e fala assim, olha, agora a gente precisa decidir se Deus é bom ou não. Ele fala isso para ela. Nós vamos decidir agora se Deus é bom ou não. E ela não entendendo nada, naquele vucu-vucu. Aí ele falou assim: a gente precisa decidir agora, porque se a gente deixar para esperar o resultado da cirurgia acontecer, para decidir se Deus é bom ou não, vai ser totalmente baseado na nossa emoção. Vamos Sim. decidir agora se Deus é bom ou não. Resumindo, eles falam que eles decidem, não, Deus é bom. Perdem um bebê, ela se recupera, a cirurgia dá certo e depois de 1 ano Deus deu um outro bebê para ela e Sim, ela tudo mais. engravidou, tal, Então tá. um testemunho de restauração muito bom assim. E aquilo, cara, me marcou de uma maneira incrível. Eu falei assim, meu Deus, cara, como isso é Que louco forte. isso, né? Agora eu preciso decidir se Deus é bom ou não. Isso parece meio óbvio, mas em meio a uma situação de luto, de desemprego, sei lá o que for, a gente questiona as coisas, né? A Sim. gente entra nesse modo de Não questionador. tem essa tranquilidade ou essa serenidade, né, numa situação assim, né? Exatamente. Você tá pensando tudo menos isso. Você tá no Exato. desespero da coisa. E aí, cara, aquilo me marcou muito. Me marcou a ponto de eu anotar aquilo, de eu escrever. Rabisquei no livro. Tem o livro rabiscado hoje. Tem a nota no meu celular. Minha esposa tava tomando banho. Eu abri e falei assim, amor, olha isso. Que coisa maluca e tudo. E naquele momento a gente refletiu sobre isso. Mas até então a gente falou assim, não, beleza. Não é para nós, pelo menos nessa fase da nossa vida. Nossa A vida história tá dela, né, da autora. legal. Exatamente, a história dela e tudo mais.
a nossa vida tá bacana. Isso foi na sexta-feira. Na outra sexta-feira, exatamente 7 dias, a gente estava começando a nossa conferência, o Wave Conference, Uhum. a maior conferência que a gente já tinha feito na nossa vida em relação à estrutura, convidados, é, participantes e tudo. E aí, cara, na quinta-feira a gente foi no médico e, cara, tudo perfeito, perfeito, bebezinha ótima, coraçãozinho batendo, mas a gente tinha na sexta-feira um ultrassom marcado. Uhum. Então, um dia aí. E esse ultrassom era 6 da tarde. E a conferência começava às 7 horas da noite. Então a gente falou assim: vamos lá, rapidamente, a gente vai lá, a Aline faz o ultrassom, sai de lá, toma um banho rápido e 7 horas a gente tem que estar na igreja porque começa a conferência, né? Uhum. E, cara, e foi a coisa mais maluca da nossa vida, porque eu tava ali na Documenta, cheio de gente, lotado, Uhum. é, e a Aline entrou, porque eu tava com o Tito, e aí a enfermeira me chama, mas já meio cabisbaixa. Eu falei, caramba, ela falou assim, ó, O que sua tá esposa tá te acontecendo? chamando e tudo Uhum. mais. O que acontecendo? Na hora que eu chego lá, cara, aí já é o caos instaurado, assim, a Aline chorando muito, e o médico, assim, muito, muito, muito compassivo, assim, ele falou assim, olha, pelo visto, hoje mesmo o coração da bebezinha parou de bater. Caramba. Eu perguntei se tinha algum motivo, alguma coisa do tipo. Ele falou assim, cara, não temos, nós vamos fazer depois biópsia, alguma coisa do tipo assim para poder avaliar, mas aparentemente o coraçãozinho dela simplesmente parou de bater. Cara, naquele momento eu peguei a mão da minha esposa e a gente meio que falou junto, assim, tipo assim, Deus é bom. Deus é Sabe? bom. Como se aquilo que tivesse sido escrito no nosso coração há uma semana atrás, aquele momento, frutificasse. Foi Ah, quase que uma palavra automática da nossa vida. Falei assim, cara, Deus é bom, mesmo quando ele diz disse não. não. Que doido. Mesmo quando ele diz não, tipo assim. E nessa hora, cara, obviamente, pô, a gente é crente no modo hard, então eu comecei a orar, falei assim, Deus, ressuscita. Aí veio um cara na conferência, a gente orou, cara, vamos orar para ressuscitar a Clara e tudo mais. Cara, e simplesmente Deus disse não. Uhum. E isso, cara, eu acho que nada moldou mais a nossa fé do que isso. E aqui eu tô falando um testemunho da minha casa, tá? Sim. Tanto meu quanto da minha esposa, porque, cara, isso nos colocou numa situação de vulnerabilidade tão grande e numa situação de dependência, porque naquele momento que a gente disse que Deus era bom, cara, o nosso coração se encheu de uma paz tão grande, mas não foi um negócio de uma paz que aliviou o luto ou aliviou a tristeza, porque a gente ficou triste pra caramba, Sim, muito claro. triste, muito. Mas em nenhum momento a gente se sentiu abandonado, em nenhum momento a gente se sentiu desamparado. E essa foi uma das coisas que a gente mais aprendeu, porque muitas vezes a gente atrela o não de Deus com abandono, tipo assim, Sim. não, é não e fica aí, porque agora você vai viver isso, não. É tipo assim, ó, não, e agora eu tô mais perto do que antes, sabe? Sim. Foi essa sensação que a gente teve. Ó, em relação a essa fase, a essa situação, é não. Mas isso não vai fazer com que eu esteja longe de você. Pelo contrário, eu vou, vocês vão provar da minha bondade, vão provar do meu aconchego, vão provar. Então, assim, a gente provou e tem provado muito e, e eu creio, assim, numa restauração. Eu creio num próximo vídeo que eu vou ver aqui e falar assim, ó, Minduba, Deus diz não e depois ele disse De sim, ou sim. se daqui a um ano ele fala assim, ó, Deus disse não de novo, ótimo, porque Deus continua sendo bom e Deus Sim. continua sendo Deus, Uhum. sabe? Porque agora, não vou falar que antes ela estava pautada nisso, mas a gente, poxa, a gente olha para isso e a gente fala assim, nossa, é óbvio que Deus quer, é óbvio que Deus vai dizer sim para uma situação dessa,
Por que que isso aconteceria? Saiu da zona de risco. E hoje a gente fez, depois de muito tempo, né? Já faz mais de um ano, a Sim. gente fez a autópsia, biópsia e tudo. Cara, não deu absolutamente nada. Simplesmente parou de bater. Então, assim, coisas Querer de Deus. inexplicáveis, coisas que você fala assim, cara, é isso. Deus diz sim, Deus diz não, e a partir disso eu preciso aprender. E quando a gente teve essa convicção, foi quando eu me lembrei da passagem de Jesus para Lázaro, quando Jesus fala, depois de 4 dias de Lázaro para fora, e era isso que eu achei que ia acontecer, porque ainda o bebê ficou quase. Cara, precisou ficar, Minduba, eu acho que ficou precisar quase 10 dias na barriga dela. Caramba. Porque ou uma semana, eu não sei, agora eu tô meio confuso em relação a isso, mas o bebê demorou para sair porque a gente precisava agendar agora um parto, porque Sim. precisava fazer o parto, Aham. independente se estava vivo ou morto, né? Então a gente fez um parto. E no parto, no dia do parto, a gente teve a possibilidade de se despedir e tudo mais. E nesta hora, cara, e a gente orou até o último minuto, a gente orou até a hora do parto, assim, Deus, Sim. faz alguma coisa, volta o coraçãozinho a bater e tudo mais. Então, foi um negócio doido. E nessa hora, essa foi a hora que eu me lembrei da passagem de Jesus falando para Lázaro: vem para fora, depois de 4 dias. E aí é nessa hora que a gente vê que a voz de Jesus ela é irresistível. Pô, 4 dias. E Jesus fala, vem para fora. Então quando a gente vê lá em Apocalipse que ele tem a voz como o som de muitas águas, são essas águas que são irresistíveis, são impossíveis de você conter ou dominá-las. Sim. E nessa hora foi a hora que eu vi, caramba, a voz de Jesus é irresistível. Às vezes ele chama pessoas para essa vida, como Lázaro já estava na outra vida e agora ele chamou Lázaro para essa vida, e às vezes ele chama as pessoas para outra vida. Ele chama Exato. as pessoas para a vida eterna. E na hora que eu vi ali o corpo da nossa bebezinha, eu falei assim: meu Deus, ela já está com Jesus. Porque a voz de Jesus é irresistível. Então, ela já está com ela, ela já Já está tá com com ele. ele. Jesus chamou e ela já está com ele, porque eu não consigo conter, você não consegue conter a voz daquele que tem o som como muitas águas. Então, cara, isso me ensinou tanto sobre a soberania de Deus. Eu falo isso que eu fico emocionado até hoje, porque isso nada me Claro, meu. marcou na minha Meu Deus. espiritualidade como isso. Cara, Deus tem os seus planos, Propósito ele em diz sim, tudo. ele diz não, exatamente. Eu, Ele pode tudo, você ele pode falar sim, não. Você sabe, E é você muito usou o Lázaro, desculpa interromper, mas já te interrompendo, dando a de Jô Soares aqui, claro. mas eu não sou igual a ele que deixa, eu deixo as pessoas falar, viu, gente? Não, imagina, eu tô falando um tempão aqui. Quando você citou Lázaro, né, eu lembro que ele fala para a irmã, né, para uma das irmãs, né, isso aqui é para que a glória de Deus seja manifestada, né? Então, assim, É isso aí, perfeito. eu vejo hoje, Daniel, você sabe que em tudo, cara, em tudo, tudo, tudo na minha vida, seja boa, seja ruim aos meus olhos, né? Mas Uhum, tudo, Deus tem um propósito. Eu vejo dessa forma. É para um propósito que amém. Deus está permitindo isso. Então, assim, sabe aquela coisa É de isso aí. questionar, igual você falou, pô, vou questionar, pô, não, cara. Pô, claro, às É, vezes eu posso não achar agradável, não gostar, mas tudo eu vejo dessa forma, cara. Propósito de Deus. é isso. Isso dá uma paz, cara. É, Eu acho muito legal isso você falar pra é, gente, cara. é exatamente isso. Isso dá uma paz. Isso que você falou é fatal, assim, porque tudo que a gente tem nesses momentos de caos é tudo menos paz. Sim, E tudo que a gente precisa é esse descanso, é essa paz, é essa certeza de que as coisas não estão descontroladas, sim. sabe? Porque às vezes a gente encara uma coisa atrás da outra e é luto. E nesse mesmo ano, cara, minha esposa tinha perdido o pai dela de 52 Sim, anos, verdade, verdade. com Novo, Covid hein? e tudo Novo, mais. hein? Muito É, novo. novaço, novaço. Então, assim, você tem aquela sensação, se você não tem Deus e você não tem essa revelação, você tem a sensação de que as coisas estão descontroladas. Sim, A sensação que você tem é, cara, o mundo está acabando e para mim essa é uma fase, poxa. Então, quando a gente tem essa percepção e essa revelação do que está acontecendo, eu falo assim, caramba, velho, é isso.
Deus tem a voz irresistível. Ele chama quem ele quiser. E aí nisso a gente começa a pensar em todas as coisas que a gente pensa, poxa, essa pessoa foi antes da hora, isso aconteceu fora do tempo. Cara, Deus tem a voz como o som de muitas águas. A hora que ele chama, meu irmão, não tem o que fazer, velho. Não Eu tem o tenho um que amigo fazer. que ele fala assim, a hora que chama a tua senha, não tem. Aqui ele fala, a hora que você é a tua senha, cara, não adianta você passar pro próximo, é a tua vez. E é o que você Não falou, tem jeito, a cara. Não voz tem dele é jeito. irresistível. Eu acho isso muito. Gostei dessa colocação, é bem interessante isso. Muito legal. É bom, cara, porque ô, isso nos ensinou muito, cara. A partir disso, a gente descansa, a gente continua semeando, continua cuidando das pessoas, continua abençoando nossa casa. Se Deus quiser nos dar mais filhos, top. A gente vai continuar Amém. tentando também, nossa parte nós vamos fazer aqui. E aí a partir disso, a gente vai refletindo, descansando, mas assim, é um trabalhar diário, assim, sabe? É um trabalhar Aham. diário porque a gente não tem. Ah, ninguém quer passar por essas coisas, né? E a Não, gente claro vê que tanta não. coisa acontecendo e tudo mais, principalmente no momento como esse de pandemia que rolou. Sim, Nossa oração é, meu Deus, eu sei que está acontecendo muita coisa, mas que não aconteça na minha casa. sim. Basicamente, a gente dificilmente essas coisas quando acontecem com a gente mesmo, que é a hora que a gente começa a refletir. Fora isso, Você a sabe, gente tem Daniel? uma capacidade de reflexão diferente. Sim, você sabe, diante disso que eu falei agora há pouco, né, quer dizer, tudo tem um propósito de Deus e aí tudo tem o seu tempo, né? As pessoas às vezes falam, né, você citou pandemia, pô, mas morreu por causa não tomou vacina, etc. Não, cara, as pessoas têm que ter noção de que morreu porque chegou a hora. Deus chamou, Uhum. a voz de Jesus falou e chamou e É. enfim, chegou o momento, cara. Então assim, é, as pessoas quando elas Não é não um têm, descontrole das coisas, né? não, as pessoas não têm noção ou às vezes, enfim, não se atentam de que nada foge ao controle de Deus, nada. E quando as Perfeito. pessoas entendem isso, eu acho que elas conseguem ter um pouquinho mais de paz. Porque às vezes tem pessoas que recebem determinadas situações de uma forma mais tranquila, mais serena, mas outras já não conseguem absorver. Então, assim, É mas isso. a gente tem que ter no coração de que nada foge ao controle de Deus. E quando você tem isso, eu, graças a Deus, entendo. Claro que a gente não quer que as pessoas queridas fiquem mais tempo com a gente, o máximo de tempo possível, mas quando a gente acontece isso próximo, a gente e tem esse entendimento, eu acho que a gente consegue administrar melhor isso. Sei lá, pelo menos eu É falo isso por aí. mim, né? Mas eu espero que as pessoas tenham. Não, sem dúvida. E a gente vai aprendendo, cara. É meio que um ensinamento de Deus, é meio que uma escola, sabe? Por isso que eu falei que essa foi uma situação que ela me ensinou muito. E, E e você sabe, Daniel, pode falar. ontem eu vi no nosso grupo de estudo lá, né? Uma das coisas que eu ouvi, ele falou assim: o crente, você sabe quando ele é crente, exatamente quando ele passa por provações, né? Em situações como essa. É isso aí. Conforme É isso aí. você. É Eu achei isso. sensacional a Os definição dias perfeita. difíceis, os dias difíceis são os dias que importam. Sim. Eu aprendi isso. Na vida, Eu em tenho tudo, aprendido isso. na nossa, As duras penas eu tenho aprendido. tá Mas com tem bastante entendido. dias difíceis, né? Porque os dias difíceis, Mendoza, eles esperam uma reação nossa, Sim. né? E essa reação, cara, ela tem de tudo para ela ser realmente produtiva. Uhum. Então, eu tenho aprendido que os dias difíceis no meu trabalho são os dias que importam, porque um dia difícil, a maneira como eu reajo a ele, é, vai às vezes me trazer ideias ou soluções que às vezes num dia tranquilo não teria. Ou É. vai me fazer a recorrer, vai fazer eu recorrer àquele que tem toda a sabedoria do mundo. Poxa, Deus, esse é um dia difícil. Como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu resolvo essa minha questão com o cara do meu trabalho? Ou essa situação que eu estou aqui nas finanças da minha empresa? Os dias difíceis são os dias que importam. Na nossa espiritualidade, os dias difíceis são os dias que importam, porque eles mostram aonde estava a nossa esperança e ele denuncia um monte de coisa.
nessas horas o nosso coração ele denuncia um monte de coisa. Se você Sim. pegar, não quero de nenhuma maneira citar política aqui, mas no momento como esse, se a Que nós estamos gente vivendo, entender né? que nós estamos passando por um momento desafiador, Sim. difícil, é nessa hora que mostra os ídolos do nosso coração, aonde o nosso coração estava pautado, Sim. e até essa sensação de, poxa, as coisas estão descontroladas, revela um ídolo do nosso coração. Poxa, não, eu achei que eu dava conta, eu achei que eu dava conta de manter as coisas organizadas do meu jeito, ou eu achei que uma pessoa desse conta por mim, que às vezes é o caso do político, né? A gente transferir isso, até a nossa espiritualidade, o futuro da nossa nação, a uma pessoa, e sendo que a gente sempre orou e dedicou a nossa nação e consagrou a nossa nação ao Senhor, então essas coisas revelam ídolos do nosso coração, porque os dias difíceis são os dias que importam. Então, assim, isso, as eleições me ensinam muito, o luto me ensina muito, e toda hora eu falo assim, caramba, olha eu adorando uma coisa que não é Deus, ou colocando a resposta de alguma coisa na minha vida, sendo que eu poderia estar colocando em Deus. Eu faço isso direto, a gente faz isso direto. A gente acha que idolatria é um problema de, às vezes, outras religiões, mas, poxa, na Bíblia fala tanto sobre idolatria e essa é uma das coisas que a gente mais cai, sabe? E cortou pra mim, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? É o mouse aqui que Ai, me falha. O mouse aqui que me falha. eu, eu tava falando aqui no mudo. A mão do caboclo que tá atrás aqui do equipamento, entendeu? Que eu tô procurando aqui, que os caras assim. Ô, Daniel, É a já estamos pessoa que tá aqui. atrás do computador, né? É a Então, eu tô pecinha. procurando aqui, entendeu? Cadê aqui os caras assim? Assim, já estamos batendo aí 1 hora já de papo, cara. E assim, por isso que você Eita, vê como é que passa rápido, é gostoso, cara. Eu, assim, quando a gente passa muito entrosa, vai rápido, muito gostoso rápido. demais. E assim, tudo isso que você me falou, eu acho muito legal. Eu, recentemente, eu tenho vivido as coisas assim, depois eu já vou pedir para você deixar assim uma mensagem bem bacana, uma mensagem bem bacana, uma mensagem Tá, que você possa sugerir para as claro. pessoas. Eu vivi algumas coisas assim, sabe? Essa coisa de idolatria que você acabou de colocar, que eu sou Uhum. assim, eu sempre fui muito ansioso, eu sempre achei assim, sabe, agindo no automático, indo no automático, dependendo da resposta de uma ação, não, eu tenho que fazer assim, você tem que agir, você vai, e você não coloca para Deus, cara. E aí eu comecei a questionar, falei, cara, pô, você tem um Deus, cara, que tá aí disponível, pronto. Pô, você fala para as pessoas, né, que eu tenho falado assim, no nosso grupo de estudo lá, gente, você citou política, gente, pelo amor de Deus, Deus está no controle, vamos confiar no Deus que a gente É tem. isso aí. E aí no meu dia a dia, eu não faço, às vezes eu faço, saio fazendo, eu É, falei, cara, que coisa. sem Aí, dúvida. cara, quando eu coloco, e aí Deus faz, cara. Eu desabo que nem uma criança, eu choro. Eu falo, cara, por que, que eu Coisa linda. fico agindo, sabe, por conta própria? Por que, que eu fico, sabe, Ó, botando os pés pelas mãos? Eu fico, falei, cara, como é que pode, cara? Como é que pode? Ele tá aí, é igual você isso. colocou, ele tá aí disponível, ele tá aí pronto para É. servir, cara. Aí eu fico O Tim pensando, Keller cara, fala que o Tim Keller fala que o nosso coração ele tem um trono o problema do nosso coração ter um trono é que esse trono nunca está vazio, sim, nunca, nunca. concordo. Ou ele ou tem Deus no trono ou tem outra coisa. Não dá Sim, para ter agora tá 4 anos sem dividindo o ninguém ali trono, no trono do coração. Exatamente. dividindo ali, não, beiradinha. Ninguém ou dividido, metade do tempo, cara. Não. O nosso coração tem um trono. E a gente foi a gente foi feito para adorar. A nossa escolha vai ser, nós vamos colocar nossa confiança, nós vamos adorar, nós vamos ser transformado por aquele que nos criou, ou a gente vai automaticamente adorar as outras coisas. Sim, Coisas que podem ser até lícitas, como esposa, filho, casamento, empresa, tudo isso é lícito, mas se não tiver Deus no trono, automaticamente essas coisas tomam.
E aí, cara, aquilo que poderia ser uma bênção totalmente vira uma maldição, porque é, a nossa esperança fica pautada nisso. Então, se isso de alguma maneira desaba ou tropeça, a gente perde totalmente a sensação de sentido de propósito. Meu Deus, agora, minha vida e tudo. E de alguma maneira a gente faz isso em relação à política, a gente faz isso em relação ao dinheiro, a gente Sim, faz isso em relação a tantas coisas. Por quê? Porque a gente foi feito para adorar. Então, assim, é entendível que a gente faça isso, porque isso é um comportamento natural do ser humano caído, e nós uhum, somos convidados a sermos convertidos todos os dias. É o que você falou, poxa, eu tenho isso, mas durante o dia, isso porque a gente tem que todo dia sim. ser transformado, passar por essa renovação, porque automaticamente a gente procura, C.S. Lewis fala que a gente procura a lama de novo. E é basicamente isso que a gente faz. A gente procura novamente a lama, parece que a gente foi feito para ficar ali. E é isso que a semente do pecado faz na gente, né? Mas assim, esse é um desafio de todos nós, todos nós. E quanto mais rápido a gente reconhecer que a gente precisa disso todos os dias, a gente não fica se colocando em palanque. A gente não fica vacilando, né, cara? Nossa, eu. Mas enfim, é muito bacana isso. É bom a gente entender isso e tá atento a isso. Nossa, É, Daniel, muito show de bola, cara, muito show. sem Cara, dúvida, eu sem dúvida. sim, não tenho palavras para agradecer esse nosso papo. Eu espero que a gente possa ter mais oportunidades aí, tá? Muito, eu quero E, voltar assim, foi muito gostoso. e eu preciso, quem sabe eu botando o filho do pastor lá, e o pessoal se encoraja, né? Porque tem um pessoal lá que tá meio medroso de participar comigo aqui. É mesmo? Eu não queria Não, falar não, mas já me manda. falando que esse cara assim. Não, você me manda. Ai, Mas sabe o que cara. que Não, é? tô É brincando, é que, claro, que é agenda, isso é mas agenda. você deixa muito confortável, assim. Que às vezes as pessoas acham que é uma entrevista. E, cara, não é. É um bate-papo gostoso. E, poxa, eu já participei de coisas assim que ficam travadas, assim, Aham. sabe? Que às vezes fica difícil. Poxa, você deixa o cara à vontade. Eu falei coisas aqui que eu nunca tinha falado nem pregação. Oh, Então, é que bom bom. demais, é gostoso. Você me fala aí quem tá com medo que eu mando um áudio pra pessoa. Em off, que esse cara assim. Pode, já me manda a listinha aqui que eu vou te Eu ajudar vou te nisso aí. mandar aqui agora, peraí, que esse cara assim. É, Ai, Daniel, mas show de bola, cara. Eu queria, assim, sabe, pra gente encerrar nosso papo, claro que foi muito gostoso, muito bacana. Eu te agradeço bom, demais, né? bom Sou muito demais. grato a Deus porque isso aqui é um sonho que despertou. Eu queria fazer alguma coisa pro reino e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser usado, preciso fazer. Não é possível que eu não saiba fazer, eu não consiga fazer alguma coisa, né? A pessoa sempre fala, Minduba, vai pra internet, pra internet. Eu falei, mas eu não queria ir pra internet pra. Sabe, essas coisas que mais tem. Para Baboseira, isso. enfim, o meu ponto de Uhum. vista, sabe? Para ganhar visibilidade. Não, não é isso. Eu falei, não, não vou, não vou. Se eu não conseguir fazer algo que consiga agregar alguma coisa, sabe, fazer a diferença para alguém, eu não vou me meter. E aí, o Perfeito. desejo, os sonhos, enfim, a oração surgiu essa ideia aqui. Enfim, Deus está cuidando. Porque isso aqui, assim, tudo aquilo que você viu de números lá é Deus cuidando, entendeu? Ele botou um menino lá, o Entendi. Rojão, Ah, que é foi convertido recentemente, batizou recentemente. Olha como é que Deus trabalha. Deus é bom demais. oh, Ele era um coisa cara linda, velho. Que coisa linda. ele era um cara totalmente torto, né, Rojão? E Deus faz Totalmente umas torto é coisas. bom, né? Não, bota torto nisso, tadinho. Mas Deus é bom demais. Então, assim, ele fez comigo, fez com ele e pode fazer com você que está assistindo a gente, tá? Então, assim, se É ele fez isso comigo, aí. fez com o Roger, cara, ó, você tem salvação, fica tranquilo, basta que você se renda. Então, assim, ele. Oh, Então, depois você me conta o testemunho também. Você contou seu testemunho em algum lugar aqui, não? vai, o primeiro lá eu contei um pouquinho, no primeiro Ah, programa lá. então depois eu vou assistir. É o primeiro Quero lá. saber se É o era que não torto teve também. audiência nenhuma, tá? Que os caras assim. É Quero que ver se ninguém você era torto interessou. também. E aí, e ele se empolgou fazer, assim, tá cuidando dele. Então Deus é muito bom, sabe? Tudo que a gente tem colhido aqui, tem acontecido nesse canal, é Deus cuidando. Porque assim, a gente não fez nada, sabe, de impulsionamento, nada, nada, nada. É tudo orgânico, é tudo conforme a vontade de Deus e o talento que Deus pro Roger, que Deus deu pro Roger. Então, assim, Deus tocando, Deus Amém. cuidando e, enfim. E essa é a ideia, esse é o propósito. A importância é, outro dia, cara, eu vou confessar um negócio muito bacana aqui, antes de você deixar a tua mensagem final aí. Participou uma pastora amiga de longa data lá de Batatais, a pastora Luzinete. E ela
deu um testemunho bacana, também tem uma história de vida assim, de muita luta, de servidão, sabe? De disposição a Deus, e é muito bacana. Uhum. E uma pessoa manifestou, mandou um áudio para ela de sabe, de tão grata que ela foi, sabe, do quanto o testemunho da pastora foi assim importante para ela, sabe, de fortalecimento. Eu falei, cara, o testemunho já valeu. Já valeu. Já é isso. Já valeu, cara. Já valeu. Porque a ideia era essa, cara, assim, sabe? Se uma pessoa, sabe, fizer a diferença para uma pessoa, já tá valendo, já tá valendo. Então, assim, cara, eu chorei, eu vibrei com ela. Eu falei, cara, isso aí, ó, Deus faz, Deus é muito Cara, bom. que lindo, velho. Então, assim, Cara, isso é muito legal. E você vê a mão de Deus nisso mesmo, né? sim, sim. Aí eu fico até emocionado com essas coisas. Então, assim, eu acho que é isso que faz diferença, cara. Eu sou chorão, sou bem manteigão. Então, Eu também sou. é isso que faz a diferença, cara. É isso que já valeu a pena demais, cara. Você nem tem mais o que falar. Valeu a pena demais. Então, sabe, Coisa se o linda, propósito cara. era esse, já cumpriu, É já isso, fez. é isso. É muito E é legal. essa sensação, né, de quando a gente. É o que você falou, poxa, vou fazer uma coisa que é só mais uma coisa? Não, tem que ser uma coisa que nasça no coração de Deus, que é quase que um desejo de Deus que foi pro seu coração em formato de indignação. Cara, eu Sim. quero fazer uma coisa, não é possível, eu preciso Ah. fazer Preciso isso, ser não útil, quero eu fazer o que preciso está ser acontecendo. útil. Eu preciso ser É útil. quase que é quase que um desejo de Deus que entra no nosso coração e gera isso. Poxa, na hora que a gente vê testemunhos, resultados como esse, aí você fala assim, cara, é isso, não era um negócio da minha cabeça. Não Sim, era. Porque aquilo que é da nossa cabeça e não tem, a gente não fica, flui. fica patinando e não flui. Agora, poxa, você vê que logo no início você já começa a ter esse tipo de testemunho e tudo, cara, esse cara é um negócio que estava no coração de Deus. Além do fato de você ser realmente bom. Eu comecei a olhar os vídeos, eu não sabia que você era o cara realmente Não, para, não, da para, filho. comunicação e tudo. Para, Tô te para. falando, se eu tivesse só pra puxar seu saco, eu nem falaria. Mas eu falei assim, caraca, que massa! Que legal, e é legal conversar assim com gente desprendida, desenrolada, né? Mas é legal, cara. Poxa, obrigado, viu? Obrigado mesmo Não, pela obrigado eu, oportunidade de estar cara. aqui com vocês. Obrigado Todo eu. mundo que nos assistiu, nos acompanhou até agora aqui. Cara, minha mensagem poxa, eu desejo de verdade que Alguma Deus coisa que através, né? de alguma coisa que É, do que você viveu, que possa ser útil, enfim. isso, é. Eu desejo de verdade que Deus te proporcione. Eu não estou desejando mal para ninguém, tá? Eu só estou desejando que a gente tenha oportunidades reais de provar da bondade, do amor, da fidelidade de Deus. Em várias fases da nossa vida, nós vamos provar alguma faceta da graça de Deus, sabe? Quando eu me converti, eu provei do amor de Deus mesmo, eu provei daquele que me livra do medo, sabe? E nessa fase da minha vida agora, eu provei também num Deus que não me desampara. A minha oração aqui para as pessoas que estão aqui é que elas, em todas as fases da vida delas, elas consigam olhar para a situação e falar assim, o que Deus está querendo me ensinar agora? Como você bem retratou aí. Cara, essa fase é tempo do quê? Essa crise no meu trabalho, ou uma crise na minha família, ou não, uma fase que eu estou rebentando nas minhas vendas, eu estou no meu negócio explodindo, os meus filhos estão em escola particular e tudo. Cara, o que Deus está querendo me ensinar? O que eu estou querendo, como é que essa fase da minha vida vai pautar a minha espiritualidade? Então, cara, a minha oração é para que realmente as pessoas conheçam a Deus, não um Deus é, não um Deus que está distante da realidade delas, mas um Deus que em cada fase da vida delas se mostre e se faça presente. Isso aconteceu em todas as pessoas, todas as gerações, por exemplo, lá na Bíblia, né, no deserto, em cada fase Deus se mostrava presente de acordo com o que as pessoas precisavam. O que a gente precisa entender é que a maneira como Deus está se revelando para nós nessas fases da nossa vida é o que a gente precisa, sabe? Então, não tente fugir de uma fase como essa, mas tente achar uma solução em Deus. Deus, o que o Sim. Senhor está querendo me ensinar com o seu não,
que o Senhor está querendo me ensinar com o seu sim, e a partir disso eu quero viver para a tua glória. Eu descanso na certeza de que minha vida está nas tuas mãos. Então essa é a minha oração para a galera que está nos ouvindo aí. Amém. Sensacional. E entender, eu vou assim, aproveitando quem sou eu, mas já vou aproveitar Que para dar um isso? complementar, É, e entender que ouviremos alguns nãos de Deus. é isso. E saiba que não é porque ele te fala não, e ele vai falar não uma, mas várias vezes, porque é a vontade dele que vai prevalecer, que ele não vai deixar de ser Uhum. Deus. Então É isso aí. entender que É isso aí. ele reina, a vontade é dele, e tudo é para um É propósito exatamente maior isso. dele para tua vida, para minha vida. Então, É isso. Ele eu está tava nos procurando. ensinando. Sim, eu tava procurando um versículo aqui que até tá fazendo parte de um estudo, só que agora no desespero assim, a gente não acha, né? Eu não consegui encontrar aqui. Falei que eu tô no Google aqui. Não, é um que. Cadê? Não, eu tô com eles aqui todos aqui. Cadê? É um que até me chocou um dia. Não é me chocou, me impactou, né? Eu falei, caramba, meu, olha aqui. Cadê? Transforme. Não, não é esse aqui. Quem cobre essa transgressão jamais alcançará a miséria. Não é esse aqui. É evidente que serão castigados. Não, também não é. Não, também não é. Você nem sabe o que está acontecendo, também não é. É, Essa hora não dá. Não, um deles é Provérbios 16:2, né? Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Isso aqui me Boa. incomodou, mas tem um outro aqui. Mas enfim, não vai ser no desespero que eu vou conseguir encontrar, tá? Mas depois eu compartilho com o pessoal, se for o caso. Mas Daniel, obrigado, cara. Obrigado. Foi um prazer, uma Eu que satisfação agradeço, enorme. cara. Foi Foi muito muito gostoso, eu prazeroso. amei mesmo, foi muito legal. Obrigado pelo privilégio, pela participação. Eu sempre fico muito agradecido às pessoas que se dispõem a participar, estar aqui comigo, compartilhar um pouquinho da sua história, das suas experiências, né? E a intenção, assim, a Uhum. esperança é de que essa participação nessa história possa realmente fazer a diferença na vida de alguém. Então, assim, às vezes mais ou menos, mas de alguma forma sempre vai tocar alguém. Então, a esperança é essa, Sem que dúvida. as pessoas que estejam acompanhando a gente possa através da tua história, da tua experiência, possa trazer para levar para a vida delas que Deus é Deus, independentemente das circunstâncias. Uhum. Então, Perfeito. as viradas, né, as vitórias, elas vêm conforme a tua entrega, conforme a tua disposição. E tenha certeza, a gente vai ouvir alguns nãos. E tenha essa É paz isso no aí. teu coração, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus Sim. independentemente da situação que você está vivendo, das circunstâncias, e não desanimar, né? Não desanimar. É isso. Perseverar. Perseverar. Então, uma cara de coração mesmo, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe grandemente. Que você continue aí sendo Amém. esse brother, esse cara bacana. Que inspira e motiva muita gente, não só na igreja, mas no seu meio, no Uhum. meio que você vive. É sempre muito bacana. Eu sou muito teu fã, Glória a gosto muito Deus, de cara. você. Obrigado, viu? Tá bom? Obrigado de verdade. E estou muito feliz. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Conte comigo para as próximas também. Se Deus quiser. Valeu, Daniel. Obrigado, cara. Esse foi Daniel Toledo. Valeu! Show de bola. Obrigado, gente. Esse é sensacional. Gente, foi mais um testemunho. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção. Eu venho lembrar você aqui que o seguinte, ó, nossos canais, eu te botei lá no nossas redes sociais, tá aqui, ó, testemunho, @testemunho_br, é Facebook, Instagram, YouTube. Compartilha, segue nossas redes sociais, ajuda nós. A gente gosta que você dá um clique lá, compartilha. É muito bacana. Você viu que o Daniel fala profissional, eu já não falo tanto, mas enfim. A ideia é que você segue a gente, tá? Lá no Instagram, no Facebook. E no YouTube você, se não se inscreveu ainda, se inscreva, acione o sininho, tá? Dê o seu like, o seu joinha e compartilha, tá? Ajuda bastante. O YouTube vai entender que aqui eu vou usar palavras do Daniel. O YouTube vai entender que que o conteúdo é bacana, que vai auxiliar bastante e ele vai ajudar a gente a aparecer, tá bom? Então, obrigado pela atenção, pelo carinho, um beijo enorme no coração e que Deus te abençoe assim de maneira muito especial, mas muito mesmo, tá? Um beijo enorme e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, gente!
A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus!